Fala galera, beleza? Então, nossa aula de hoje, tá? Vai ser sobre movimento circular, tranquilo? Continuando o nosso estudo do movimento, né? A gente já viu o movimento retilíneo, vimos o movimento uniformemente variado e agora a gente vai ver o movimento circular, né? Como o próprio nome já diz, a diferença desse movimento é que ele se dá numa trajetória circular, certo? O nosso movimento uniforme, ele era um movimento o quê? Retilíneo uniforme. Então ele se propagava dentro de uma reta. O movimento uniformemente variado também era um movimento retilíneo uniformemente variado. Beleza, então até então nós estávamos trabalhando sempre com uma reta. Agora a gente vai começar a trabalhar com uma coisa que não é uma reta, o que é propriamente uma circunferência. Então, o movimento circular ele tem uma característica que é ser repetitivo, beleza? Então, se você se move dentro de uma circunferência, né? Imagina uma roda de uma bicicleta girando, né? Ela gira dentro do seu próprio eixo, né? Em torno do seu próprio eixo, e aquele movimento ele é um movimento que se repete ao longo do tempo, beleza? Imagina um ponto, né? Imagina a roda da bicicleta e um ponto na borda dessa roda e ela girando, né? Conforme esse ponto vai girando, ele vai se repetindo e ele vai passando por determinadas posições. Então ele pode começar aqui, né? E aí ele gira, passa por aqui, passa aqui por baixo, chega aqui do lado, volta aqui para cima. Gira e continua assim, ó, sempre assim, né? Beleza. Então, como a gente está falando de um movimento, né, diferente, um movimento que ocupa posições diferentes, né, a gente vai precisar definir algumas grandezas para a gente trabalhar com esse movimento, certo? Porque até então nós estávamos usando grandezas que eram lineares, grandezas que eram boas, que se comportavam bem numa reta, ou seja, são grandezas lineares. Agora a gente não quer mais trabalhar com essas grandezas lineares, porque nós estamos num movimento que é um círculo. E agora é mais interessante para a gente trabalhar com grandezas angulares, beleza? Porque, como eu disse, quando um círculo, né? Quando a gente vai fazendo uma volta no círculo, a gente vai variando o que, ó? Por exemplo, se eu vario aqui, ó, né? Essa caneta ela varia aqui, ela varia o quê? Ela varia um determinado ângulo, né? Ela percorre um determinado ângulo, que eu chamei aqui de φ, tá? Chamei esse ângulo que eu percorro de φ. Então, se eu quero, né, trabalhar em torno desse ângulo que eu estou percorrendo, né, eu vou trabalhar as minhas grandezas para que elas funcionem em função desse ângulo, né? E aí, só para a gente lembrar, quando a gente fala de ângulo, o que a gente lembra? A gente lembra sempre de graus, né? Então, uma volta completa tem quantos graus, né? Uma volta completa tem quantos graus? Tem 360 graus. Aí meia volta, né? Meia volta. Meia volta tem quantos graus? Tem 180 graus, não é isso? É. Então, beleza. Só que, quando a gente vai falar de movimento circular, a gente não vai usar graus, tá? A unidade padrão do SI para movimento circular, né? Para posição angular, é radianos, beleza? Então, quando a gente for trabalhar aqui, a gente vai ver, ó, que quando eu der uma volta, que seria o meu 180 graus, meia volta, né? Na verdade, eu não vou dar 180 graus, eu vou dar pi radianos. E quando eu completo uma volta completa, que eu daria 360 graus, eu vou dar 2π rad. Então, com isso eu concluo o quê? Concluo que 360 graus é igual a 2π rad. E aí eu já tenho uma relaçãozinha que eu posso usar caso eu queira transformar graus em radianos. Por exemplo, se eu andar 90 graus daqui até aqui, né, eu vou ter andado π sobre 2 rad, beleza? Então, sempre que você for trabalhar com espaço angular, que é o meu φ, sempre que eu for dar o valor de φ, eu não vou usar graus, eu vou usar π rad, tá? Então, daqui, até 90 graus, π sobre 2 rad. Vou até botar aqui, ó. π sobre 2. Daqui até aqui, π sobre 2 mais π sobre 2, π.
aqui é 3π sobre 2 e aqui é 2π. Beleza? Tranquilo. Então essa é a nossa unidade de posição angular. E como que eu relaciono posição angular com uma posição linear? Porque lembra que eu falei do pontinho na borda da roda da bicicleta? Que ele vai girando, né? Então eu posso ter um ponto, né, na borda de uma circunferência que percorre uma distância linear na borda da circunferência, que eu chamei de S, tá? Então S, né, assim como S era deslocamento lá no movimento uniforme, no movimento variado, S aqui continua sendo deslocamento, só que é deslocamento o quê? Linear, tá? Posição linear, S. Posição angular, φ. Beleza? Então, se eu percorro uma distância na borda de uma circunferência, eu me desloco numa posição S. E também percorro, ó, um deslocamento φ, né? E aí eu concluo que a minha posição S é igual a φ vezes o raio dessa circunferência. Então, por exemplo, se eu quero saber quanto que a pontinha, um ponto, gira numa borda de uma bicicleta, né, da roda de uma bicicleta, eu faço qual é a posição, né, dele, vai ser igual a quanto que ele deslocou aqui no ângulo vezes o raio dessa circunferência. Então, essa aqui é a nossa primeira formulazinha. S, posição linear, é igual a φ vezes R, que é o raio. Tranquilo, já definimos posição. Vamos agora para velocidade angular. Lembra lá do nosso movimento uniforme? Qual que era a fórmula de movimento uniforme para velocidade? Velocidade média era igual a ΔS sobre ΔT, certo? Beleza. No movimento circular é a mesma coisa. Também é ΔS sobre ΔT. Só que ΔS é o quê? Não é deslocamento? É. Qual é o deslocamento quando a gente fala de posição de grandeza angular? O nosso deslocamento não é mais S, nosso deslocamento é φ, né? Lembra que eu falei que a gente vai andar aqui em função de φ? Aqui é 0, aqui é π sobre 2, aqui é π. Então, em vez de ΔS, eu vou usar Δφ. Então, ó, velocidade angular, que é um Wzinho, que se chama ômega, tá? Esse Wzinho aqui, ó. Ômega, tá? Ômega é igual a Δφ sobre ΔT. Quem que é Δφ? Δφ é quanto que eu desloquei aqui, ó. Se aqui eu estou no 0 e vou para o π sobre 2, qual é o meu deslocamento? π sobre 2 menos 0. Beleza? Se eu estou no π sobre 2 e vou para o π, qual é o meu deslocamento? π menos π sobre 2. Tá? Beleza. Consigo relacionar essa velocidade angular com velocidade linear? Consigo. Ó, a relação entre velocidade angular com linear é só usar essa formulazinha aqui de cima. Ó. S não é igual a φ vezes R? Se eu dividir os dois lados por ΔT, eu fico com S sobre ΔT e φ sobre ΔT. Quem é S sobre ΔT? Velocidade linear. Quem é φ sobre ΔT? Velocidade angular. Então, qual que é a relação? A relação é velocidade linear é igual a ômega vezes R. V é igual a W vezes R. Velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Tranquilo. Assim como nós temos velocidade, nós temos também aceleração, né? Então, ó, a aceleração angular vai partir do mesmo princípio. Qual é a fórmula de aceleração lá do movimento retilíneo? Não é ΔV sobre ΔT? Então, quem é ΔV no nosso movimento circular? ΔV é a nossa velocidade angular. Qual é a letrinha de velocidade angular? Não é W? Velocidade angular não é W? Então, em vez de ΔV, é ΔW. Então, ó, aceleração angular, que é essa letrinha aqui, tá? É igual a ΔW sobre ΔT. Gama, tá? Essa letrinha aqui é gama, ó. Gama. Gama, uma letra grega. Beleza. Então, ó, gama, aceleração angular,
é igual a variação da velocidade angular dividido por ΔT. Lembrando, né, que esse delta aqui representa a variação. Variação é o quê? Final menos inicial. Então aqui é a posição final menos posição inicial. Aqui é a velocidade final menos velocidade inicial. Tá? Qual que é a relação da aceleração angular com a aceleração linear? Faz do mesmo jeito que a gente fez aqui. V não é igual a W vezes R? Ó, V não é W vezes R, que a gente achou aqui embaixo? Dividindo por ΔT. V dividido por ΔT é o quê? A aceleração linear. W dividido por ΔT é o quê? A aceleração angular. Então, ó, A é igual a ômega vezes R. A aceleração linear é igual à aceleração angular vezes o raio. E aí, se você prestar atenção aqui, ó, né, a gente vai perceber uma coisa. Olha só aqui, ó. Essa fórmula aqui, essa fórmula aqui e essa fórmula aqui. Ó, o que elas têm em comum, né? Elas relacionam sempre uma grandeza linear com uma angular. E olha o que elas têm de igual. Todas elas é multiplicando pelo quê? Pelo raio. Então, se você quiser transformar uma grandeza angular numa grandeza linear, basta você fazer o quê? Multiplicar pelo raio. Ó, então, qual que é o macete? Linear é igual a angular vezes o raio. Linear é igual a angular vezes o raio. Linear é igual a angular vezes o raio. Então, isso aí que vai mudar? Vai mudar a grandeza. Aqui é posição, aqui é velocidade e aqui é a aceleração. Mas a posição das letras é sempre o quê? Linear vezes angular. Linear igual a angular vezes o raio. Tranquilo? Beleza. Então, assim como nós tínhamos lá o movimento retilíneo uniforme, aqui nós temos o movimento circular uniforme, que a gente vai chamar, ó, de MCU, movimento circular uniforme. Beleza. Como que é um movimento uniforme, né? A gente vai ter que achar a função que descreve esse movimento. Lembra da função lá do movimento uniforme? Como é que era? Era aquelazinha assim, ó. S é igual a S0 mais V vezes T. Não era essa fórmula aqui? Não era sorvete, né? Nossa fórmula do movimento uniforme. Aqui a gente também vai ter uma formulazinha, ó. Como que eu chego nessa fórmula? W não é ΔΦ sobre ΔT? ΔΦ é o quê? É φ final menos φ inicial. Posição angular final menos posição angular inicial. E ΔT? ΔT é tempo final menos tempo inicial. Nosso tempo inicial não é sempre zero? A gente já não viu isso? Que quando eu vou fazer uma corrida, alguma coisa, eu vou marcar no relógio, eu começo a contar do quê? Do zero, né? 0, 1, 2. Então, qual é o meu tempo inicial? É zero. Beleza. Então, posso cortar esse T0 aqui. Fiquei com o quê? Fiquei com W é igual a φ menos φ0 dividido por T. Passo esse T para cá multiplicando, ó. Passo esse T para cá multiplicando, fico com W vezes T é igual a φ menos φ0. Posso pegar esse φ0 que está diminuindo, ó, passar para lá, somando. E aí eu fico com φ é igual a φ0 mais W vezes T. Não é igualzinho a fórmula do movimento retilíneo? Ó, vê se não é igual. φ é igual a φ0 mais W vezes T. S é igual a S0 mais VT. Qual que é a diferença? A diferença é que nessa fórmula aqui, eu estou trabalhando com um movimento que? Circular. E nessa aqui, ó, é um movimento que? Retilíneo. Então, o que muda, tá? É o tipo de movimento. Mas você pode ver que as fórmulas são bem parecidas, tá? Beleza. Para a gente fechar, vamos ver aqui o que é período e o que é frequência. Lembra que eu falei que o movimento circular ele é um movimento repetitivo? Ele é um movimento que se repete? Então vamos voltar, por exemplo, lá de um pontinho na roda de uma bicicleta, que fica girando, 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 e ela fica se repetindo. Então, a gente pode calcular qual que é o tempo, né, para esse pontinho dar uma única volta, né?
quanto tempo será que dá para dar uma volta? Ou outro exemplo, você está numa pista de corrida, aquelas pistas de corrida que é redonda assim, que aparece sempre nas Olimpíadas, já viu? Então, você está numa pista daquela, você quer saber, quanto tempo eu levo para dar uma volta completa, né? Sempre que você pensar isso, quanto tempo eu levo para dar uma volta completa, você quer saber o seu período, tá? Período é quanto tempo leva para dar uma única volta, tá? Uma volta. Lembra que no movimento circular eu posso dar várias voltas, vou ficar dando voltas ali, 1000 voltas. Tá, dei 1000 voltas, mas quanto tempo eu levo para dar só uma volta? Tá? Então, quanto tempo eu levo para dar uma volta é o meu período. Tranquilo. E frequência? Frequência é quantas voltas eu dou em uma unidade de tempo. Então, vamos supor que nessa pista de corrida lá, você deu 2 voltas nela em 1 hora. Qual que é a sua frequência? Sua frequência é 2. 2 voltas em 1 hora. Então, período, tá? É quanto tempo eu levo para dar uma única volta, e frequência é quantas voltas eu dou em uma unidade de tempo. Só que frequência tem uma unidade padrão do SI também, tá? A unidade padrão do SI de frequência é Hertz, que a gente representa por Hz, tá? Hertz é 1 por segundo. 1 dividido por segundo. 1 dividido por segundo. Então, se eu quiser dar a frequência em unidades do SI, eu tenho que saber quantas voltas eu dou em 1 segundo, tá? Porque aí eu vou estar dando essa resposta em Hertz, que é a unidade padrão do SI. Mas eu posso ter, por exemplo, uma unidade muito usada de frequência, que é RPM. Você já deve ter ouvido, né, principalmente em carro, que é quantos RPM o carro está fazendo, né? RPM é rotações por minuto. Quantas rotações o motor do carro dá em 1 minuto? Beleza? Então isso é uma unidade de quê? É uma unidade de frequência. É uma unidade também muito utilizada, tá? RPM. Eu posso dar a resposta em RPM? Posso, desde que no meu exercício tenha essa resposta também em RPM. E se o meu exercício pedir a resposta em Hertz? Eu vou ter que fazer a conversão. Quanto que é segundos passando para minutos, né? A gente sabe que 1 minuto tem 60 segundos. Então é só fazer regrinha de 3, tá? Então só para recapitular, período é quanto tempo eu levo para dar uma volta. E frequência é quantas voltas eu dou em 1 segundo. Tranquilo? E a relação entre período e frequência é que período é 1 dividido por frequência, logo frequência também é 1 dividido por período. Beleza, galera? Valeu, um abraço, tamo junto.